Fala galera, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos à estreia do Primeira Trave aqui no YouTube. Ao longo desse ano já tenho trazido conteúdos nas redes sociais, vídeos mais curtos, de forma um pouquinho mais resumida, mais direto ao ponto, digamos assim, mas resolvi vir também para o YouTube para a gente poder discorrer aí sobre os jogos com uns minutinhos a mais, com mais calma, de forma mais aprofundada, digamos assim, e sempre com ênfase no ponto de vista tático, mas também, claro, comentando um pouquinho aí sobre tudo que faz os jogos e os resultados se desenrolarem. O vídeo de hoje é sobre a vitória do Bragantino diante do São Paulo na Vila Belmiro, e já queria pedir para vocês começarem, antes de tudo, se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo para que a gente tenha um começo promissor por aqui, e claro, antes de tudo, agradecer a audiência. Então vamos para o campinho para mostrar um pouquinho mais sobre essa partida, certo? Bom, aqui no campinho então você pode ver à sua esquerda a equipe de São Paulo e à sua direita a equipe do Bragantino, as duas escaladas, e eu comecei já de uma forma que mostra o São Paulo com a bola no pé, né, e o Bragantino se defendendo nesse 4-4-2, como foi a maioria, né, na maior parte do jogo, só que por mais que o jogo tenha se desenrolado em praticamente toda a sua extensão com o São Paulo dominando a posse de bola, algumas coisas, alguns cenários ali mudaram no decorrer dos 90 minutos, principalmente no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, e a gente vai chegar lá, mas vamos começar aqui então pelo primeiro tempo, com o domínio de São Paulo, que se dispõe dessa forma quando está com a bola no pé, só que com alguns detalhes, né? Na saída de bola a gente tem o Sabino se projetando um pouco aqui pela esquerda, o Alan Franco um pouquinho pela direita, certo? E o Mike bastante espetado por um lado, e a mesma coisa que conforme o São Paulo progride, o Enzo Dias também vai avançando aqui por esse lado esquerdo. E aqui a gente chega no primeiro ponto importante do São Paulo na primeira etapa, que foi essa associação aqui do Enzo Dias com o Ferreirinha, que deu bastante trabalho aqui para a defesa do Bragantino, que eu também já aproveito para destacar o trabalho defensivo do Lucas Barbosa, que foi um dos destaques do jogo, o cara que se entregou bastante e foi muito importante aqui para limitar, na medida do possível, o potencial ofensivo do São Paulo por lado aqui, recebendo passe do Sabino. O Enzo Dias e o Ferreirinha se alternaram bastante, né? Às vezes o Enzo por dentro, também o Ferreirinha por fora, mas na maioria das jogadas foi o Ferreirinha por dentro mesmo, né? Formando em teoria uma dupla de ataque com o Luciano, por mais que eles tenham ficado distante, e o Ferreirinha recuando bastante para receber a bola, jogar de costas, jogar de frente, partir para cima, buscar jogadas de drible aí de 1 contra 1 para potencializar, né, o ponto forte do futebol dele. Aqui por esse lado, como eu falei, a gente tinha o Mike espetado, o Mike ficou mais isolado, né? O Mike, eu mostrei do lado esquerdo o Enzo Dias com o Ferreirinha, do outro lado o Mike ficou mais isolado porque o Luciano jogou do centro para a direita, mas sem se aproximar muito, sem fazer muitas associações. O Mike foi bastante participativo também por esse lado, né? O São Paulo aproveitou bastante esse repertório, tanto pela esquerda, quanto pelo meio, quanto pela direita, mas o Mike acabou errando bastante, né? Acumulou erros técnicos, mas foi bastante participativo, foi um lado que o São Paulo explorou bastante também. E pelo meio aqui a gente tem o Luciano, que por mais que tenha sido a referência, né, em teoria do São Paulo, é como sempre um cara que sai bastante da área, que busca bastante o jogo, e não foi diferente dessa vez. E aqui a gente teve também o Lucas numa função um pouquinho diferente, né, no São Paulo, na ausência do Marcos Antônio, né, que sofreu mais uma lesão. O Lucas foi testado aqui nessa faixa mais central, mas também com bastante presença perto da área, né, chegou a finalizar inclusive da entrada da área, e com associações aqui com o Luciano, né, oferecendo qualidade técnica para essas ligações vindas da parte da saída de bola do São Paulo. E o Bragantino, como eu havia falado, se defendendo nesse 4-4-2 aqui, de maneira clássica até, né, uma maneira que tem sido comum no futebol, quando o time joga na teoria, né, dessa forma, com um 4-2-3-1, né, nesse caso o Gustavinho com o meia, Lucas Barbosa de um lado e o João do outro. A gente tem o meia se juntando ao atacante para fazer essa primeira pressão, e os meias abertos ou pontas, né, dependendo do caso,
abrindo aqui, formando uma segunda linha de 4, fechando bastante a amplitude, né, do campo, que foi importante também nesse caso. No segundo tempo, a gente, no caso no intervalo, né, a gente tem uma substituição que muda bastante a tônica do jogo, que a gente tem a entrada aqui do Tapia no lugar do Lucas Moura, e aqui eu vou explicar qual que foi a diferença que isso rendeu ao São Paulo na prática, né? O São Paulo continuou com a posse de bola, só que foi uma posse de bola que causou menos perigo, incomodou menos a linha defensiva do Bragantino, porque no primeiro tempo, vou trazer o Lucas de volta aqui para mostrar, a gente tinha o Lucas nesse papel aqui um pouquinho mais próximo do meio de campo e o Luciano aqui como referência, só que, como eu falei, né, o Luciano recuando bastante e gerando volume aqui nessa intermediária e causando mais perigo para a linha defensiva do Bragantino. No segundo tempo a gente tem, a grosso modo, assim, né, o Luciano fazendo a função do Lucas, só que a gente não tem o Tapia fazendo muito o que o Luciano estava fazendo. O Tapia foi um cara menos móvel, um cara mais de área, inclusive tem uma jogada bem emblemática, né, que mostra isso, que o Ferreirinha, ele faz um belo drible, uma bela jogada aqui da esquerda para dentro, e o Tapia ele não aparece muito com opção justamente porque ele ficava mais plantado na área, então ele acabou, por mais que tenha ficado na linha defensiva, colado na linha defensiva do Bragantino, acabou gerando menos perigo e menos poder associativo para o São Paulo, que, como eu falei, se manteve com a posse de bola, mas acabou criando menos, e não que já tenha criado muito no primeiro tempo, né? Mas o primeiro tempo havia mostrado potenciais ali de explorar essa linha defensiva do Bragantino. Então o Bragantino acabou se sentindo mais confortável e acabou também, não só por isso, né? Mas também por isso, se sentindo à vontade para sair mais para contra-ataques, né, no segundo tempo, diferente de como havia se comportado no primeiro. Então você tinha contra-ataques puxados aqui da linha defensiva, acionando bastante os pontas, né, o Lucas Barbosa aqui pela direita, o John que não é exatamente um ponta, né, mas jogou aberto pela esquerda também, e inclusive com a presença do Gabriel, aqui aparecendo como elemento de surpresa, né? O Fabinho que ficou um pouquinho mais recuado, o Gabriel desempenhou a função de segundo volante, aparece como elemento de surpresa para atacar essa linha defensiva, atacar o meio espaço do Bragantino, enfim, acabava vindo bastante gente por aqui, inclusive o Lucas Barbosa nas costas do Enzo Dias, que foi o que gerou o pênalti, né, a partir de um cruzamento vindo do lado esquerdo. Aí o Bragantino faz o gol e fica ainda mais confortável no jogo, faz outras substituições que recuam o time, né, que protegem melhor a área, e o São Paulo continuou sem causar muito perigo, teve uma chance ali com o Luciano, chute perigoso de fora da área, né, mas nenhuma chance clara no jogo, nenhuma grande chance, tanto que estatisticamente mesmo a única que conta como grande chance, somando os dois lados, é justamente o pênalti cobrado, muito bem cobrado e convertido pelo John. Então, essa foi a análise do jogo. O São Paulo que lembrou bastante o São Paulo daquela época da eliminação da Libertadores, né? O São Paulo com pouco poder ofensivo, por mais que, como eu mostrei aqui, né, no primeiro tempo, tenha tido opções, né, um repertório grande de opções, acabou não conseguindo fazer nenhum deles funcionar, nenhuma delas, né, no caso das opções, funcionar muito bem na prática, e o Bragantino fez um jogo bem correto, se defendeu muito bem e conseguiu atacar bem no segundo tempo, não só no lance do gol, mas também em outros lances, e acabou saindo com esse resultado. Talvez pela criação dos dois times o resultado, entre aspas, assim, justo seria o empate, mas se precisasse escolher um vencedor, o time que melhor se comportou e que melhor ameaçou, né, contando essas oportunidades do segundo tempo, foi realmente o Bragantino, que faz um começo promissor ali com o Wagner Mancini, né, e já se afasta da zona de rebaixamento, somando 42 pontos. Então esse foi o vídeo de hoje, foi mais um vídeo piloto, assim, mais um vídeo de teste
aqui para o YouTube, mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhe o vídeo se possível e, claro, se você tiver realmente gostado do conteúdo, se sinta à vontade para voltar mais vezes e vambora, certo? Um abraço a todos e até a próxima.